Campos dos Goytacazes apresentava já nos fins do século XIX e primeira metade do século XX uma imagem urbana bastante singular, marcada pelo desenvolvimento da produção açucareira. A própria dinâmica da produção de açúcar impulsionou a mecanização e a entrada de capitais, sendo que nos anos de 1910 observava-se que o preço do produto encontrava-se em alta no mercado, favorecendo o enriquecimento da elite que buscava usufruir do que tinha de melhor. O vigor da economia levava Campos a gozar de uma posição invejável como centro regional de importância no estado do Rio de Janeiro. A prosperidade é resultante da modernização das usinas. Em 1916, encontramos 33 em funcionamento na planície, além de um dinâmico comércio de exportação e importação. A cidade mantinha, pois, um intenso movimento comercial e financeiro. Sediava um número expressivo de companhias de seguro, melhoramentos urbanos e agentes creditícios. Exibia um progresso incomum a nível regional e estadual. Contava com serviços como bondes, iluminação, teatros, uma imprensa ativa e combativa, uma sociedade musical diferenciando-se da maioria dos centros urbanos fluminenses. Diante disso, a década de 1910 e 1920 veio a constituir-se de maneira notável no período áureo do comércio açucareiro. Registrava-se a expansão de lojas de apurado gosto em matéria de modas, como as últimas novidades de Paris, atraindo os transeuntes ao Boulevard do Comércio e ao Flanner pela Beira-Rio. A cidade, rica, opulenta e moderna, expressava em sua fisionomia urbana tempos de fartura, prosperidade e conforto, adequados a uma elite que exigia novos figurinos, hábitos muito mais suntuosos. As eleições de 1914 ao governo do estado do Rio de Janeiro levaram Nilo Peçanha ao poder. A presidência de Nilo consolidou os caminhos das perspectivas de melhoramentos urbanos para Campos, uma vez que em 1915 foi escolhido o Dr. Luiz Sobral como prefeito do município, sendo ele médico e político ligado ao militarismo. Tinha por programa de governo amplas reformas no centro urbano. Os recursos municipais se coadunavam com os estaduais e levavam o prefeito a buscar dotar a cidade de uma imagem condizente com a modernidade. Emergia um discurso sintonizado com o urbanismo sanitarista do início do século XX. Já não cabia mais a permanência de péssimas condições sanitárias no espaço urbano. A população reclama, e na imprensa, o jornalista Álvaro de Queiroz, da Folha do Comércio, publica reportagens cobrando a efetivação do plano de saneamento de Saturnino de Brito, proposto à cidade em 1903. Há de se considerar que a pauta dos melhoramentos urbanos já era uma constante nos debates políticos e econômicos. Em 28 de setembro de 1911, Campos cedia a 4ª Conferência Açucareira Nacional. Nesse encontro, os usineiros campistas tiram uma representação ao presidente de Estado, Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelho, na qual é proposta a criação de uma taxa de 2,5% sobre todo o açúcar exportado pelo município. Assinam o documento Luiz Tinoco, José Peixoto de Siqueira, Manuel Brito, Vicente Nogueira, Manuel Ferreira Machado, Enéas de Castro, Olímpio Pinto, Ernesto Lima e Antônio Ferreira Saturnino Braga. Em 12 de outubro de 1911, na Assembleia Fluminense, presidida pelo Dr. João Guimarães, o deputado Dr. Horácio de Magalhães apresenta o projeto de criação da taxa de 2,5%. No dia 26 do mesmo mês, o deputado Dr. Ramiro Braga apresenta a emenda ao projeto, estendendo-a também à usina de Quissamã. Na sessão de 31 de outubro, é aprovada a redação do projeto. Em 11 de novembro, é sancionada a Lei 1030, com a seguinte redação:
Artigo 1º. Fica criada a taxa de 2,5% sobre o açúcar exportado e produzido no município de Campos e Engenho Central de Quissamã. Artigo 2º. A importância da arrecadação desse imposto terá aplicação especial e servirá exclusivamente para as obras de saneamento e melhoramentos da cidade de Campos. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá contrair empréstimos dentro ou fora do país para as obras de saneamento e melhoramentos a que se refere o artigo 2º, dando como garantia o produto da taxa adicional criada por esta lei e mais outras se o governo julgar conveniente. Artigo 4º. A contribuição do artigo 1º será cobrada durante o prazo de resgate da operação de crédito que se realizar nos termos do artigo 3º. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Em 1912, inicia-se a arrecadação da taxa sobre o açúcar, sendo que o governo do estado contrair empréstimos no exterior visando executar as reformas propostas. Em 1913, iniciam-se as obras de melhorias na cidade, sendo nomeada uma comissão de saneamento composta por Dr. Jorge de Lócio, engenheiro-chefe, Dr. Meira Júnior, engenheiro, Dr. Aristides Figueiredo e Dr. Heraldo Damasceno. Os serviços de água e esgoto da cidade, a cargo da The Campbell Syndicate Limited, foram encampados pelo Estado. Neste contexto é que podemos entender o plano de execução das obras de melhoramentos urbanos defendido pela imprensa, iniciado no governo de Oliveira Botelho e otimizado na administração de Luiz Sobral, prefeito de 1915 a 1921. O município, em perfeita consonância com o presidente do estado, Nilo Peçanha, concretizava os anseios de uma elite que respondia aos reclamos da população. A cidade vai vivenciar uma verdadeira metamorfose, cujas obras são inauguradas em 5 de novembro de 1916, com a presença do presidente do Brasil, Venceslau Braz, e do presidente do estado do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha. Dentre as importantes obras podemos citar os bondes elétricos e o novo motor a diesel da Companhia Brasileira Tramway Luz e Força, calçamento e arborização da Avenida Alberto Torres, calçamento, duplicação, arborização e iluminação da Avenida Beira Rio, construção do obelisco e a construção da escola ao ar livre, além dos melhoramentos na estação de água da Coroa e na estação central de esgoto.